Bom dia a todos. É uma alegria tê-los conosco nesse dia e nós celebrarmos ao Senhor, queridos. Essa é uma manhã profética, é uma manhã que Deus já está falando conosco. Há uma atmosfera aqui nesse lugar, uma atmosfera doce, uma atmosfera suave. Há uma presença real do Senhor aqui nesse lugar. Uma pessoa me procurou agora antes da palavra, durante o louvor, e ela teve uma impressão no seu espírito, e ela disse que ela acordou hoje pela manhã e Deus falou com ela a palavra mel. E ela foi na Bíblia, procurar sobre mel, e ali o Senhor falava, das palavras doces que elas curam os ossos. E aqui há um ambiente, há uma atmosfera suave, há uma atmosfera da doce presença de Jesus, do Espírito Santo de Deus. E ela percebeu assim que alguma pessoa específica que estava com dor nos seus ossos, essa pessoa ela foi envolvida por essa presença e houve cura nos seus ossos, cura no seu corpo físico. Queridos, há uma presença que ela quer curar sim fisicamente, mas ela quer curar a nossa alma, as nossas emoções, nos tornar livres para viver aquilo que Deus nos chamou. Você crê nisso? Você crê que você está num lugar profético? Você está num tempo profético? O que é um lugar profético? É um lugar que eu ouço a Deus falar comigo. Hoje Deus quer falar conosco. Vamos abrir os nossos ouvidos, queridos, para ouvir tudo o que Ele quer compartilhar com nós. Quero ministrar uma palavra aos nossos corações, que Deus já tem falado ela comigo, a respeito de criar uma nova atmosfera. E eu quero dar um exemplo dentro disso, de atmosfera, de ambientes. Acontece, na maioria dos casos, com as mulheres. As mulheres elas gostam muito de mudar a casa. Não sei como é lá no seu lar, na sua casa, se você gosta de mudar as coisas, mudar o ambiente. E lá em casa, esses dias eu estava olhando e falei, falta algo aqui nessa casa. E aí eu comprei alguns pequenos itens, umas plantinhas, alguns pequenos itens de decoração, porque eu falei, eu preciso mudar a atmosfera da minha casa, e se torna tão agradável a nossa casa. Mas eu sei assim, que tem mulheres que elas gostam de mudar tudo de lugar. De repente, os filhos chegam em casa e eles falam, cadê, Cadê minhas coisas? Que essa casa, entrei na casa certa. Os maridos também são surpreendidos, porque é tão bom, às vezes, a gente mudar. E, às vezes, queridos, é uma faxina. Você já percebeu o quanto uma faxina, às vezes, ela muda o ambiente da nossa casa? Vocês concordam, mulheres? Maridos concordam? Então, lá em casa, às vezes, uma faxina, ela muda o ambiente e se torna tão agradável. Queridos, e eu e você, nós somos chamados a mudar atmosferas. Nós somos chamados a mudar ambientes. Eu quero contar para você uma história que está lá em João, no capítulo 12. Jesus, 6 dias antes da Páscoa, ele foi para Betânia, que era uma pequena cidade, a cidade onde morava o seu amigo Lázaro e as suas irmãs Maria e Marta. E Jesus ele foi convidado para jantar numa casa, para estar no momento de refeição, de comunhão ali com os amigos. E aconteceu algo nessa ocasião, durante essa refeição, e eu vou ler para nós esse texto, do que aconteceu ali, em João capítulo 12, versículo 3. Então Maria pegou um vaso cheio de um perfume muito caro, feito de nardo puro, e ela derramou o perfume nos pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Então Jesus estava ali com vários, e normalmente nesse ambiente, onde Jesus estava, eram os homens que eram convidados para estarem ali, e Maria, como sempre, ela estava servindo, e aqui nesse texto, foi logo depois que Lázaro ressuscitou. Então, eles estavam ali celebrando a vida, eles estavam juntos, e Jesus sabia que em breve ele iria para a cruz. Logo chegaria a Páscoa. Mas aconteceu algo. Essa mulher, ela teve uma atitude.
ela pegou um vidro de perfume muito caro, e a Bíblia, ela fala do perfume muito caro, e quando a gente vai estudar, era algo, queridos, assim, equivalente a 300 dias de trabalho, 1 ano de trabalho de uma pessoa, e esse valor não assim de uma economia que nós podemos fazer, mas assim de um salário de todo o trabalho, de todo o teu esforço, de tudo aquilo que você adquiriu durante 1 ano, era esse vidro desse perfume, desse óleo. E é interessante que tem algumas curiosidades sobre esse óleo. Normalmente, como ele era muito caro, ele era uma herança. Era algo que a pessoa recebia como herança. E ele tinha 2 finalidades. Era usado para o dia do casamento, ou também ele era usado quando alguém falecia para preparar o corpo, para tirar o cheiro da morte. E eu fico imaginando assim, então Maria, ela provavelmente guardava isso num lugar bem especial. Ela tinha um lugar, lá um armário que ela guardava esse perfume. E aí naquele dia ela falou, hoje é uma ocasião muito significativa para mim. E eu vou então fazer isso. E ela teve essa atitude. E quando esse vaso ele era quebrado, queridos, não podia guardar. Tinha que ser usado tudo, completo. Era uma entrega completa. E Maria, então, ela faz dessa forma, ela vai lá, só que assim, a Bíblia ela descreve, né, que a casa se encheu desse perfume. Aquele ambiente todo foi envolvido por esse perfume. Sabe, aqueles homens que estavam ali, aquelas pessoas que estavam ali reunidas, todos foram envolvidos por uma nova atmosfera. O coração daquelas pessoas, a atitude dessa mulher, além do perfume que envolveu, a atitude dela surpreendeu a todos. Eu imagino todos parando ali e olhando e percebendo e prestando atenção na atitude dessa mulher. Porque ela teve uma nova atitude, queridos, de mudar o ambiente. E essa palavra, ela fala conosco a respeito do nosso propósito. Você tem um propósito. Você, querido, tem um depósito da parte de Deus sobre a sua vida. Você carrega algo sobre a sua vida. Você tem algo que é precioso, que é muito caro, que Jesus conquistou na cruz e Ele depositou sobre as nossas vidas. Sabe, o que nós precisamos entender e o que Deus quer comunicar no nosso coração nesse dia é sobre propósito. E propósito, queridos, é algo assim que Deus coloca em nós quando nós entendemos quem Jesus é. Nós entendemos quem nós somos. Quando nós olhamos para Jesus e nós temos experiências com Jesus, nós vamos entender o nosso propósito. O pastor João ministrou a respeito da ressurreição de Lázaro, e ele também ministrou domingo passado sobre nós termos novas experiências com Jesus, porque as nossas experiências com Jesus, elas sobrepõem tudo aquilo que foi negativo na nossa vida. Queridos, a nossa realidade como seres humanos é a gente reproduzir aquilo que foi transmitido a nós. Então, muitas vezes na nossa história, nós tivemos tantas experiências negativas e a nossa vida ela vai sendo dirigida, ela vai sendo conduzida por aquele formato. Sabe, palavras que foram faladas sobre nós e nós vamos acreditando nisso. Sabe, mas quando nós temos experiências com Jesus, quando nós vivemos com Jesus, nós temos uma nova possibilidade a partir de Jesus, um novo fundamento é colocado nas nossas vidas, queridos. Então, aquilo que você viveu, aquilo que às vezes você carregou, queridos, isso não é determinante, porque Jesus está aqui para nos dar novas experiências, novas possibilidades, para a gente avançar. E é interessante, a Bíblia ela nos descreve, sabe como? Como flechas. Nós somos flechas, né? Foi falado sobre flechas hoje. Nós somos flechas. O propósito de uma flecha é ela atingir um alvo. Sabe, às vezes se na sua história, queridos, a pessoa que deveria lançar você para um alvo, por alguma razão ela falhou nisso. Eu quero dizer algo maravilhoso para os nossos corações. Hoje você pertence a um Pai que lança você sem erro. Ele é o flecheiro habilidoso que nos lança para o alvo que Ele já determinou para as nossas vidas. E Ele criou eu e você para vivermos nesse alvo, para sermos lançados para esse lugar. É maravilhoso aquilo que Ele faz, queridos. Sabe,
Lázaro, quando ele ouviu a voz de Jesus, ele levantou. Ele estava lá num túmulo, ele estava com uma pedra muito grande, difícil de ser removido, que ele mesmo não poderia remover. E a partir do momento que Jesus fala para as pessoas, tirem a pedra, removam a pedra, Lázaro, ele saiu para fora. Só que Lázaro, ele estava inteiro, cheio de ataduras. Os seus olhos, o seu rosto, o seu corpo, ele não podia andar. Ele simplesmente levantou daquele lugar, mas ele não podia sair daquele lugar. E eu quero falar algo muito significativo para as nossas vidas. Deus nos dá um propósito. Deus nos criou para um propósito. Deus nos formou para um propósito. E isso nós vamos ouvir dele. Você vai ouvir dele, para que você existe? Para que você existe? Você já perguntou isso para ele? Sabe, eu sei que nesse dia Deus está falando com pessoas aqui. Pessoas que estão nas suas casas, para que você existe? Para que você foi formado? Por que você está vivendo nesse tempo? Eu sei que Deus está falando com você e despertando algo no seu coração, que você vive para um propósito. Talvez hoje você está se vendo com ataduras. Talvez hoje você está com dificuldades de caminhar, porque existem ataduras. E sabe, eu quero te dar uma boa notícia. Como igreja, como irmãos em Cristo, o nosso papel é tirar as ataduras. Eu e você, queridos, que já estamos, num processo onde ataduras já foram removidas de nós. Nós somos instrumentos para tirar as ataduras dos outros, para permitir que pessoas sejam livres, mudar ambientes, mudar atmosferas. Fala a respeito disso, eu tirar a atadura da vida de pessoas, eu liberar pessoas, sabe? Eu ter atitudes, eu ter novos posicionamentos que vão liberar pessoas, eu acreditar em pessoas. Lucas, no capítulo 17, versículo 21, quando a gente fala, existe algo em nós, existe um depósito de Deus nas nossas vidas. Às vezes você pode perguntar, mas o que eu carrego? Aonde que está esse depósito? Às vezes eu não estou vendo, eu não estou enxergando. Olha o que Lucas 17, 21 nos diz, que o reino de Deus, ele está onde? Ele está aí na igreja? Ele está numa estrutura? Aonde que está o reino de Deus? Dentro de nós. O reino de Deus está... Você tem dimensão do que é ter o reino de Deus dentro de nós? É ter a vida de Deus, é ter a autoridade, sabe? É ter, queridos, tudo aquilo que é propriamente de Deus, a natureza de Deus, a nossa disposição está em nós, em mim e você. Nós carregamos isso. Por isso que nós somos agentes de transformação. Por isso que quando nós começamos a derramar, a transmitir para pessoas aquilo que nós temos carregado, queridos, realidades são mudadas. Nós cremos que nós existimos como pessoas e como igrejas para que outros tenham conexões com Jesus. Para que pessoas conheçam o amor de Deus. E há um ambiente de amor, há um lugar de amor, há um lugar de cura, há um lugar de restauração, há um lugar de liberação para as nossas vidas. Sabe, em alguns momentos, estava lembrando quando os meus filhos eram pequenos. Então eu tenho 2 filhos, eu não vou contar aqui sobre quem eu estou falando. Mas eu tinha um filho pequeno e eu reformei uma casa. E a gente lixou, pintou todas as paredes, a gente deixou aquele ambiente assim muito agradável, super bonito. Era uma cor assim, gelo na parede, bem clarinha. E aí depois que a gente mudou ali naquela casa e tudo mais, muito felizes, alegres, logo nos primeiros dias a gente foi surpreendido. Eu tenho um filho que ele é muito habilidoso em desenhar, assim como o pai dele, como o avô dele. E eu cheguei em casa um dia e a parede da sala estava toda desenhada com giz de cera. E aí a hora que eu olhei para aquela parede, assim, a primeira reação, a primeira vontade que você tem é de fazer o quê? Disciplinar. Falar assim, meu Deus, o que você fez? Olha só, todo o meu trabalho, tudo aquilo que eu me empenhei.
E aí, na hora eu parei, respirei e falei, não vou matar o talento, não vou matar o propósito na vida do meu filho. E eu falei para ele, a mãe vai fazer um combinado com você, mas ele era bem pequeno, assim, ele tinha 2 ou 3 anos. Ó, você pintou a parede, agora eu vou precisar pintar ela de novo. Então, tudo aquilo que você desenhou, eu não vou poder guardar, a gente não vai ter uma recordação. Então, você vai desenhar só num caderno. Porque se você desenhar num caderno, a gente consegue ter aquilo que você fez. Queridos, era uma ocasião que eu poderia ter matado um talento, uma habilidade com palavras. Talvez você está aqui, você pode pensar, mas como que meu propósito de vida, ou aquilo que, sabe, eu não consigo às vezes viver isso. Porque às vezes a gente está acreditando em palavras que foram faladas sobre nós. Nós estamos nos comportando por palavras que foram liberadas nas nossas vidas. E eu tenho outro filho, que muito pequeno, assim, ele nem andava ainda, ele abria a porta do armário, tirava todas as panelas, virava elas com o fundo para cima e pegava uma colher e fazia de bateria. Quem será? As minhas panelas, elas eram todas afundadas. Eu até pensei, eu deveria ter guardado as minhas panelas, porque era a primeira bateria do meu filho. E eu lembro que a gente dava joguinhos, a gente dava outros brinquedos, ele não tinha interesse por nada, porque ele queria um instrumento, e o propósito dele estava se revelando ali. Sabe, queridos, você vai andar perto de pessoas que você vai ver detalhes nela, porque propósitos estão florescendo. Você vai ser um encorajador de pessoas, vai dizer, olha que talento maravilhoso que você tem. Olha só que a maneira que você faz isso é única, a maneira que você faz. Porque você é um agente de transformação, porque você muda ambientes, porque você é um canal de Deus para que histórias sejam transformadas. Talvez você não recebeu isso lá na sua casa e na sua família, mas você recebeu de um pai que é perfeito. Você pode receber dele, você pode ter algo novo e você pode transmitir algo novo para pessoas. Olha o que a palavra nos diz, logo nós já vamos orar, mas olha o que a palavra de Deus nos diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 2. Como um perfume que se espalha por todos os lugares, somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido a todas as pessoas. Olha essa palavra, como um perfume, né? Você já sentiu alguém perfumado? Você já chegou num ambiente que está perfumado? Tem uma loja lá no shopping que eu gosto muito. E eu chego lá e tem um perfume específico, um cheiro agradável e único. Então, quando eu sinto aquela fragrância, eu já sei que é daquele lugar. Sabe, queridos, perfumes, eles criam memórias em nós. E olha que nós somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido através daquilo que nós vamos transmitir e exalar, aquilo que nós vamos falar, sabe? Há uma transmissão nossa que vai mudar a realidade de pessoas. E por causa de Cristo, nós exalamos a doce fragrância que sobe até Deus e é reconhecida pelos que trilham o caminho da salvação, um aroma agradável com cheiro de vida. Maria, quando ela derramou aquele perfume, sabe o que ela fez com Jesus? Ela já estava profeticamente, ela estava discernindo que Jesus iria entrar no novo momento. E ela estava tirando o cheiro de morte. Sabe para que eu e você existimos? Para tirar o cheiro da morte, a morte de sonhos, pessoas que enterraram sonhos, casamentos, vida familiar, sabe, pessoas que enterraram seus talentos, pessoas que às vezes nós estamos convivendo e elas estão morrendo. Nós existimos para tirar o cheiro da morte, aquilo que você vai liberar através da sua vida, a vida de Deus que é em você, é para transformar tudo. Nada pode permanecer da mesma maneira, queridos. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, o Senhor tem nos chamado, o Senhor tem nos convocado.
O Senhor tem nos levantado. Há pessoas que o Senhor tem levantado, pessoas que experimentaram situações de destruição na sua vida. Existem pessoas aqui que provaram da mais profundo nível de angústia nos seus sentimentos. Pessoas que provaram do mais nível profundo de depressão, de tristeza. Sabe, pessoas que experimentaram julgos e prisões. Você sabe o que é estar nesse lugar de morte. Você sabe, você já sentiu esse lugar de morte. Pessoas que já pensaram em tirar a sua própria vida. Pessoas que não conseguem encontrar alegria. Não conseguem encontrar satisfação. Pessoas que não sabem para que elas existem. Mas nós temos algo da parte de Deus. Nós temos um depósito, nós temos uma essência, nós temos uma unção. O Espírito Santo de Deus habita em nós e Ele nos chama, Ele nos convoca nesses dias. Ele diz: é com você, você é a minha expressão. Querido, você entende? Você é a expressão de Deus sobre a face da terra. Você é a voz de Deus, você é a voz de Deus na sua escola. Sim, Deus, nós declaramos que como pais, talvez você não tenha um filho aqui, mas quando nós falamos de pais, nós falamos de paternidade espiritual, sabe, de pessoas que nós vamos alcançar, pessoas que nós vamos tocar. E se você também tem os seus filhos aqui, queridos, ou às vezes tem filhos que estão aqui, mas os seus pais não estão aqui. Aqui é um lugar que tem paternidade, e nós queremos declarar, nós somos os impulsionadores, nós vamos ser aqueles que vão sustentar essa geração, nós vamos impulsioná-los para viver o que Deus tem determinado, nós vamos ser aqueles que têm uma palavra para que eles avancem, para que eles corram. Há uma geração que Deus tem chamado eles não para andar, mas para correr. Há uma geração que Deus tem chamado eles para serem velozes. A própria palavra de Deus diz que os mais velhos, eles sonharão, mas Ele fala que os jovens, eles profetizarão. Há uma velocidade que Deus tem chamado eles, e nós queremos nos levantar e declarar sobre essa geração. Nós queremos orar juntos nessa manhã. Se você está com a sua família, com seu esposo, com a sua esposa, pegue a mão dessa pessoa. Você que nos acompanha no seu lar, na sua casa, essa palavra é para você, é para sua família, é para os seus filhos. E nós queremos orar porque há um depósito de Deus, e nós temos autoridade para mudar atmosferas. Você vai declarar nesse dia, querido: eu tenho autoridade para mudar a atmosfera. Se está confusa, se a atmosfera está de desentendimentos, se há uma atmosfera de incredulidade, se há uma atmosfera de mágoa, falta de perdão, eu libero uma nova atmosfera. Começa, querido, nesse dia a declarar sobre a sua casa. Senhor, nós declaramos nessa manhã, Deus, há uma atmosfera nova, e nós queremos liberar um óleo novo. Nós queremos declarar no nosso coração, nós somos instrumentos que o Senhor tem chamado para tocarmos outros. Nós somos aqueles que vamos levar vida. Nós vamos levar vida onde nós estivermos, em nome de Jesus. O cheiro da morte, a morte não tem poder, ela não tem autoridade, ela não tem mais lugar, porque nós somos agentes de transformação. Nós somos chamados para gerar um impacto aqui e agora, até a eternidade. Querido, declare: eu sou chamado para causar um impacto eterno. Eu sou chamado para causar um impacto eterno. Você é chamado para causar um impacto eterno. Começa hoje, começa agora, porque o que está sobre a sua vida não pode parar em você. A salvação, o amor, a cura, a restauração, a vida de Deus não pode parar em você. Ela precisa avançar. E nós declaramos pessoas que avançarão, flechas que atingirão o alvo, flechas que viverão o seu propósito, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Querido, você crê nessa verdade? Você crê nessa verdade? Que você é chamado para gerar um impacto eterno, e ele começa hoje.
Eu quero convidar você a dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus.